Olá! As multas ambientais no Brasil ganharam um novo marco jurídico com uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, que formou maioria de votos para determinar que elas são imprescritíveis, ou seja, que não perdem a validade com o passar do tempo. Essa resolução pode fortalecer a fiscalização e a proteção ambiental, mas também levanta debates sobre suas implicações práticas e jurídicas. Para discutir um pouquinho sobre esse tema, vamos conversar hoje com o Dr. Rafael Guimarães, sócio do escritório Medina Guimarães Advogados, especialista em direito ambiental e de mudanças climáticas e professor universitário. Logo após a nossa vinheta. No programa de hoje, vamos conversar com o Dr. Rafael Guimarães, especialista em Direito Ambiental e Mudanças Climáticas e sócio do escritório Medina Guimarães Advogados. Olá, Rafael, tudo bom com você? Tudo bem, Renata? Tudo Tudo jóia. ótimo. Que bom. Rafael, antes da gente começar aqui esse nosso bate-papo, eu queria que você contasse um pouco sobre a sua formação e sua experiência profissional. Olha, eu sou advogado de formação e, digamos, de vocação. Comecei como office boy, trabalho no mesmo escritório de advocacia até hoje, falando de 26 anos atrás. Ah, fiz, fiz mestrado na PUC de São Paulo, em processo civil. Fiz doutorado também, fiz um pós-doutorado fora do país, na Universidade de Bolonha. E no meio disso, eu fui contactado por algumas entidades aqui do Brasil para analisar alguns projetos de crédito de carbono. E daí, na análise desse projeto de crédito de carbono, eu acabei fazendo uma especialização em direito ambiental e, mais profundamente, em mudanças climáticas. E também trabalhei muito na minha profissão com direito ambiental, além de ser também produtor rural aqui no estado e ter bastante, digamos assim, conhecimento prático dos dois lados, né? Como advogado defendendo as questões ambientais e também como produtor rural, em que verifico, digamos assim, essa legislação sendo aplicada na prática. Perfeito. Doutor Rafael, recentemente a gente teve, né, uma decisão do STF de que as multas ambientais são imprescritíveis. O que isso significa na prática? Olha, Renata, a dimensão disso, eu acho que ela vai ficar um pouco para o futuro ainda, para nós termos essa resposta. O que eu vejo e aí uma boa intenção do STF, né, de proteger cada vez mais o direito ambiental em si, o direito material ambiental que a gente fala, né, porque em tese é um direito que não tem nem titular, é um direito de todos os seres humanos, não só os brasileiros no caso, até. Mas ele, ele digamos que for, foi além até do que a legislação fala claramente com, com esse intuito, né? A rigor, pelo menos o que eu estou entendendo, é que a mensagem do STF, em termos jurídicos, é qualquer dano ambiental pode ser discutido a qualquer tempo. Em tese, isso significaria uma maior proteção ao direito ambiental também, né? E uma maior coerção para que não só os proprietários de terra, mas quem tem acesso a, digamos, questões ambientais, isso não significa exatamente proprietários de terras, nós podemos falar de pessoas que jogam lixo em um terreno baldio, por exemplo, saibam que esse ato jamais vai ficar prescrito, jamais vai ficar estático e não indiscutível mais. Então, eu acho que essa é a principal mensagem, em termos jurídicos, tentando falar um pouquinho na prática do que a decisão do STF representa. Uhum. Agora, a questão, né, do dano ambiental em si já tinha essa decisão dessa imprescritibilidade, né? Então, a proteção do meio ambiente, a gente pode assim falar, ela já estava ali salvaguardada, porque você tinha a obrigação de reparar os danos ocasionados, por assim dizer.
Agora, quando a gente fala de multa, a gente está falando, acho que talvez ali de esfera administrativa, é isso? Ah, e, e daí, assim, não sei, tô querendo entender um pouco mais, né? Porque a multa, eu não sei se ela daí tem uma relação muito mais, a origem, né, com uma questão muito mais tributária. Então, você transformar isso em algo imprescritível, eu entendo a mensagem e acho importante você ter a questão da preservação do direito ambiental, né? Mas será que isso valeria também para a questão da multa? A partir do, assim, será que de fato você tornar imprescritível a multa, você traz uma proteção ambiental maior para o meio ambiente? É essa análise assim que eu estou tentando refletir um pouco. Renata, é interessantíssimo esse ponto de vista, nos leva a filosofar um pouco sobre a questão aqui, né? Porque se a gente analisar o histórico desse entendimento, ele começou, talvez ali nos anos 80, 90, com a seguinte, digamos, mandamento legal. O mandamento legal para que o poluidor, para que o que cause dano ao meio ambiente, ele não seja tido como haja um direito adquirido a poluir ou a fazer coisas erradas contra o meio ambiente, sendo um português até mais simples. A exemplo, um cidadão que desmata uma mata ciliar, ele não é porque passou o prazo prescricional tido, que em tese seria 5 anos, em que ele não vai ter o dever de restituir essa, essa mata ciliar. É essa, essa mensagem que o governo ambiental quis passar lá na década de 80 e 90. Bom, isso foi, não sei se evoluindo, mas foi ganhando outros contornos, até chegarmos em uma decisão do ministro Teori Zavascki, estou falando ali já talvez 2007, 2008, do STF, já quando ele estava no STF, talvez um pouquinho mais tarde até, em que ele justamente diferenciou essa questão. Ele disse que ah, os danos de reparação ambiental, esses são imprescritíveis, porque o meio ambiente não pode ficar sem o resguardo legal. Em contrapartida, questões, digamos assim, pecuniárias que são atinentes aos danos ambientais, essas sim seriam prescritíveis, porque essas têm um caráter administrativo. Como você muito bem disse, assemelha-se até um ilícito tributário. O ilícito tributário tem 5 anos de decadência. Seria praticamente a mesma situação. Nós temos outros N comparativos para dizer sobre essa questão, né? Se você analisar, por exemplo, o dano afetivo ao menor de idade, que em tese seria até um valor muito mais íntimo, tudo bem, mas mais importante até. Esse tem um prazo prescricional de dano moral de 3 anos. Quando a Constituição brasileira ela quer falar que algo é imprescritível, ela fala de forma clara. Os crimes de racismo, as questões indígenas, está claramente na Constituição de que há uma imprescritibilidade. No entanto, essa decisão do STF, ela passou por algumas modificações. Essa, a meu ver, ela estava mais correta, com uma interpretação hermenêutica da Constituição Federal. No entanto, é que isso passou por algumas modificações até chegarmos em uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, salvo engano 2021, 2022, em que ele trouxe essas questões ambientais pecuniárias, como você muito bem está trazendo, comparou a essa reparação de restituir o meio ambiente em si, o dano, a lesão ao meio ambiente. E colocou as duas como imprescritíveis. Colocou com base no artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal, que não fala claramente que os danos ao erário são imprescritíveis. É uma interpretação, digamos, até como você disse, pensando no bem jurídico tutelado, mas tem N bens jurídicos tão importantes quanto. Mas houve essa diferenciação por direito ambiental, e essa decisão agora recente do ministro Cristiano Zanin, que também teve inclusive voto do ministro Alexandre de Moraes também, digamos assim, avalizando a decisão anterior dele, foi no sentido, aí eu digo que ela foi a decisão do ministro Cristiano Zanin, a meu ver, ela não foi errada, porque ela está em coerência com a decisão anterior. Porque o que aconteceu neste caso, né? O que aconteceu neste caso é que se discute
o que a gente chama de pressão intercorrente, né? O que seria uma pressão intercorrente? Pressão intercorrente seria quando o processo está em trâmite e ele não tem continuidade e ele é penalizado com a prescrição por causa disso. No caso, a exemplo do mensalão, aconteceu isso, né? São danos em tese perante a nação muito grandes, mas foram sepultados pela prescrição intercorrente. Mas o Luiz Cristiano Zanin entendeu, no caso de pressão do direito ambiental, como a ação é imprescritível, a sua continuidade também seria. Então não teria pressão intercorrente. Então, em tese, a decisão do ministro Cristiano Zanin, ela é muito coerente com o posicionamento do STF. O que eu vejo de errado seria esse posicionamento anterior do STF. Mas como você muito bem pontuou, Renata, olha só, pensando no ponto de vista de consequências lógicas que isso pode gerar. Quando há uma autuação ambiental, quando há uma possibilidade de autuação ambiental, o próprio fiscal ele não fica mais com a obrigação de querer autuar aquilo o mais rápido possível. Ele vai poder querer autuar a qualquer tempo. Né? Por quê? Porque é imprescritível. Ao mesmo tempo, o produtor rural ou o detentor de uma área, ele fica com a insegurança para saber se aquilo está correto ou não durante quanto ano? Durante toda a eternidade, praticamente, né? Porque é imprescritível. Então, há uma, como você me disse, há uma vontade interessante do STF em resolver essa questão, mas talvez há umas consequências lógicas, umas pontas soltas não cuidadas aí. Rafael, como que essa decisão, né? Não sei no seu entendimento aí o que você acha, mas como que essa decisão ela pode impactar a fiscalização e o combate dessas infrações ambientais? Porque a partir do momento que a gente não tem uma prescrição, né, para as questões das multas ambientais, pode ser que os órgãos, né, da administração entendam que eles também não precisam ter aquela pressa no sentido de autuar ou mesmo, né, não sei se deve finalizar o processo administrativo, mas você vê algum impacto nessa questão da fiscalização? Muito bem apontado, Renato. Eu vejo sim. Eu vejo o órgão fiscalizador tendo muito mais tranquilidade do ponto de vista de poder fiscalizar quando bem entender, e isso poder levar até uma inércia do poder público, que eu vejo mais o estadual acaba atuando na prática do que o federal. Pouquíssimas vezes o municipal entra nessa seara, embora a competência seja compartilhada. Eu vejo sim isso poder ser um recado para os órgãos fiscalizadores, no sentido de que eles não têm a mesma pressa de digamos assim, auditar as questões ambientais como teriam se houvesse um prazo prescricional. Né? Do exemplo que você disse, é muito, muito feliz. A partir do momento em que nós tiramos a questão da reparação do meio ambiente, passando por uma pecuniária, eu estou assemelhando a uma questão tributária. E os órgãos tributários têm essa pressa também. Os órgãos fiscalizadores do poder público têm que ter essa pressa. E, a meu ver, as questões pecuniárias também deveriam ter o mesmo tratamento para o direito ambiental. Perfeito. E, doutor Rafael, uma outra questão, né? Há quem diga que a imprescritibilidade ela gera, de fato, uma insegurança jurídica a partir do momento que a gente vivencia isso, né, na esfera civil, que, sei lá, 15 anos, 20 anos depois de determinado dano, a empresa às vezes é surpreendida com a remediação que precisa fazer. Muitas vezes essa empresa já foi vendida, né, para uma outra que acabou adquirindo e, da mesma forma que adquiriu o ativo, o passivo também. Então, se isso não está muito bem, né, redigido num contrato de compra e venda e tudo mais, você, da mesma forma que comprou o ativo, você está adquirindo o passivo e ele vem junto. Isso não acaba gerando uma insegurança jurídica para as atividades industriais e empresariais no país? Qual que é a sua opinião aí sobre isso? Olha, eu acho que esse talvez seja o ponto mais interessante e maior reflexão que essa decisão provoque. Porque a decisão em si, ela foi agora disponibilizada
2 dias atrás, ela começa fazendo esse contraponto. No contraponto de que estamos em discussão aqui o artigo 225 para quinto da Constituição Federal, terceiro, desculpa, e o quinto, inciso 36 da Constituição Federal, que fala em segurança jurídica. Então ele começa fazendo esse contraponto. A meu ver, o ministro Zanin, ele não entrou nesse embate em si, mas saiu desse embate, ainda que de uma forma bastante pela tangente, no sentido de ele somente estava confirmando o entendimento anterior do STF. Então, por isso que eu acho que a decisão dele foi coerente. No entanto, se nós analisarmos friamente sobre essa questão da segurança jurídica, pensando também no meu lado de ser produtor rural, invariavelmente esta insegurança ela é botada em xeque. Essa segurança, no caso, era botada em xeque. Ou seja, se eu não tenho, ou pensando no lado do empresário aqui, se eu não tenho a segurança de que eu estou comprando algo que não tem, que o passivo está, pelo menos se ele está definido, e aí você fala você vai comprar, vamos supor, adquirir uma empresa que ela não tem terras, não tem questões ambientais. Você vai analisar o passivo tributário dessa empresa. Você sabe qual que vai ser. Você sabe o que está preciso e o que não está. Sabe o valor exato dessa empresa, né? Se essa empresa tiver riscos de dano ambiental, e a gente pode falar, se for uma empresa, por exemplo, que manuseia produtos químicos e possa causar danos ambientais, esse passivo já passa a ser incerto. Esse passivo já passa a ser duvidoso. Esse passivo já passa a ser, inclusive, como você muito bem disse, causando incertezas nas negociações. Quer queira, quer não, o direito ambiental ele tem que ser tutelado da forma mais, não vou dizer só mais rígida, mas mais certa possível, provocando que os cidadãos participem dessa proteção, mas ela tem que ter com as regras definidas. Ou seja, invariavelmente, as negociações envolvendo empresas que possam causar, que tenham risco de causar dano ambiental, e as negociações envolvendo terras, elas vão passar por um grau de incerteza muito grande, e podem, ou pelo menos tem tendência a isso, né? E podem sim dificultar até essas negociações que, quer quer não, também é vital para qualquer nação, né? Uhum, perfeito. Doutor Rafael, né, no mesmo sentido, na sua opinião, você acha que isso também pode influenciar o comportamento, tanto de empresa quanto de indústria, em relação ao cumprimento das normas ambientais? Sim, eu acho que o outro lado sempre tem que ser visto, Renata. O lado de que, se você, a exemplo, sabe que um exemplo simples, talvez a sua propriedade necessita de um preenchimento de florestas para atingir a reserva legal, ou as áreas de proteção permanente, ou eventualmente uma mata ciliar, você já sabe que aquilo não vai ser mais possível se engessar, em tese, num erro, né? E você vai ter que restituir aquilo de qualquer forma. Por quê? Porque se a autuação chegar, e ela pode chegar agora atrasada, segundo o entendimento do STF, se essa autuação chegar e constatar que necessita de uma reparação, você vai ser obrigado a reparar e também arcar com as multas atinentes a isso. Consequentemente, digamos assim, o trabalho, o intuito do cultivador dessa terra de deixar as normas ambientais o uh, máximo de certeza que elas estão sendo cumpridas, também vai existir. Entendemos que isso é uma excelente intenção, né? O primeiro ponto que eu faço é um intermédio disso. E se ficar constatado que houve um dano ambiental lá atrás, embora você já tenha reparado ele in natura, você ainda pode arcar com a multa. E aí a gente ainda tem um grau de incerteza nessa situação. Perfeito. E também, né, aqui na sua opinião, quais são os principais desafios
para a aplicação prática dessa decisão do STF, nesse processo, né, no sistema de fiscalização ambiental brasileiro? Quais entraves aí você acha que a gente vai ter? Como vai se dar essa questão aí da fiscalização a partir de agora? Olha, Renata, eu vejo duas situações aqui que podem surgir com esse entendimento, tá? Uma delas é o ato dos fiscais serem mais abrangentes, né? Ou seja, eles vão poder entrar mais a fundo no que estão fiscalizando para poder pegar questões que são bem pretéritas e encontrar, eventualmente, mais multas nisso daí. Mas eu tenho a convicção, eu tenho uma esperança muito grande de que, pelo menos os fiscais que eu tive relacionamento sendo fiscalizado, digamos assim, eles estão sendo bastante cuidadosos, né? Então, num primeiro momento, eles dão oportunização para você realizar a reparação, fazer um termo de acionamento de conduta, participar do Ministério Público, visando realmente a proteção ambiental, né? Sem causar muitos danos, digamos assim, monetários aos proprietários de terra. Mas com essa decisão do STF, um pouquinho de medo que eu tenho é de que passe desse ponto e eles comecem a ir atrás, eventualmente, de um passado para verificar se há também uma questão envolvendo uma possibilidade de ressarcimento financeiro ao erário. Por que eu digo isso? A motivação desta decisão, se nós entrarmos no site da AGU, né, da Advocacia Geral da União, tá de que a motivação está no sentido de que a imprescritibilidade vai gerar um ganho de eventualmente 5 ou 6 bilhões para a União. Só a União, ou seja, só o Poder Público Federal. Eventualmente nós temos também os poderes públicos estaduais e municipais. Que isso possa desencadear uma corrente de fiscalização para fins de, digamos assim, em tese, tá, um enriquecimento estatal. Aí eu não vejo o objetivo principal da proteção do direito ambiental ser buscado. Esse medo tem também. Mas, assim, por enquanto, eu fico ainda no que eu estou vendo na prática, de que é um cuidado muito grande dos fiscais. Uhum. Doutor Rafael, até desculpa aí se eu te interrompi, mas acho que você tocou em um ponto crucial, né? Que eu até, na sua fala, estava pensando justamente nisso. Porque talvez a multa ela vai acabar sendo muito mais com o objetivo de um ganho para o erário do que efetivamente para você lidar aí com as questões ambientais, né? Hoje se discute muito para onde que essa multa vai, qual que é a finalidade. Então, assim, me preocupa um pouco as questões ambientais, porque, pelo menos assim, no meu ponto de vista, né? Não sei se você compartilha também desse entendimento, mas eu já acho extremamente penosa a responsabilidade na esfera ambiental, porque você tem a responsabilidade administrativa, a responsabilidade civil, que tem prescritibilidade, a inversão do ônus da prova, né, que todo mundo às vezes reclama na esfera trabalhista, que é sempre em prol do trabalhador, é sempre em prol do meio ambiente, a maioria das decisões. Então, para a empresa, primeiro que já é muito difícil ela se defender, né? Às vezes obter as provas, e o entendimento, às vezes, do judiciário acaba sendo sempre, muitas vezes, em favor das questões ambientais, né? E a gente tem a responsabilidade criminal, que é uma outra forma aí que acaba sendo de coerção para reparação dos danos, e uma outra forma também de você angariar dinheiro das empresas ou mesmo da pessoa física, né, um produtor rural, em detrimento de alguma questão ambiental. Então, a gente tem aí uma repercussão bastante ampla do direito ambiental para eventual dano. E lembrando, porque também acho que a gente precisa deixar claro que, às vezes, o dano ambiental ele é ocasionado sem que tenha ocorrido a intenção do dano. Às vezes pode ter sido por algum acidente, né?
Então, você tem, sei lá, uma forte chuva que não estava prevista acontecer aquela chuva e você tem um extravasamento de determinado líquido de uma lagoa. Então, o que era para chover em 1 mês e meio, choveu num dia. Nenhuma atividade consegue se antecipar a uma questão dessa. Ainda mais quando a gente está vivendo num momento de que está mais clara as mudanças climáticas, né? E a gente, às vezes, não consegue prever esses eventos extremos. E a gente tem repercussão dessas questões. Então, você tem o dano, daí, né, você tem a questão administrativa, você tem a questão da responsabilidade da recuperação do dano, você tem a possibilidade de responder isso criminalmente. Ser empresário hoje é algo difícil, né? Que talvez nem todos os empresários, quando tomam a iniciativa de ser empresário, acaba refletindo sobre todos os riscos que a atividade dele está envolvida. Mas eu não sei, eu realmente fico um pouco receosa em relação a essa questão, né? Essa questão de ser algo mais arrecadatório, a questão de ser muito ampla e cada vez mais difícil a questão de você se defender dentro do direito ambiental. Então, assim, me traz uma outra angústia, que eu já vi questões desse tipo, muito mais na esfera civil, mas não sei, talvez a gente comece a ter agora na esfera administrativa, de atos que foram lá atrás, de repente resolvidos de um jeito, por uma tecnologia de satélite que você tem uma visualização melhor hoje em dia, você volta. Então, você já teve uma decisão lá atrás que transitou em julgado, mas de repente, não, pera lá, ó, 20 anos depois, eu consigo ver aqui que não era do jeito que foi ali julgado na ação. Então, eu quero rever essa questão. E a nossa justiça muitas vezes tem aberto a discussão novamente. Você fala assim, tá, e cadê o ato jurídico perfeito? Né? Cadê as garantias constitucionais que a gente tem? Então, assim, estou jogando um monte de coisas, mas são angústias em relação, talvez, a essa decisão que a gente tem em relação ao que está por vir. Assim, eu compartilho de todas as angústias que você está falando. Eu acho que esse é o principal pensamento, a principal reflexão que nós temos que ter na hora que nós analisamos uma decisão desta. Porque vamos pensar vou falar só alguns exemplos aqui. Nós tivemos um caso aqui, que era um grupo familiar e eram 3 irmãos. E eles tinham autorização do IBAMA para explorar somente 50% da área. Ou seja, eles tinham que já deixar 50% da área de reserva legal numa área em que, num local, pelo menos numa bacia, que eu estou falando aqui do Paraná, que o obrigatório seria 20. Eles tiveram que deixar 50. Os 50 que eles tinham para utilizar, eles fizeram um reflorestamento. E fizeram um desmatamento do reflorestamento, o que é perfeitamente legal. E aí apareceu uma autuação, e como eles eram em 3, veio uma para cada um. E essas autuações, porque eles desmataram os 50% que era direito deles desmatarem, porque era reflorestamento, porque no satélite aparecia que aquela mata era uma mata nativa, quando na verdade era um reflorestamento. Até você, com todo respeito ao português, provar que o focinho de porco não é tomada, eles estavam com somando as 3 autuações deles, dava mais do que o valor da terra. Então, a gente e eu assim, pensando num cenário de história, uma vez eu escutei uma frase do professor Humberto Adoro Júnior, de que nós temos a teoria do pêndulo para tudo. O pêndulo está muito para um lado. Talvez nós devemos pensar, refletir, evoluir o nosso direito para ele chegar um pouco mais no meio, porque o ambiente ele nunca pode ser o único bem em si. Ele tem que fazer parte do desenvolvimento sustentável, né? Se a gente avaliar, pensar em consequências lógicas, eu lembro até naquela questão envolvendo um aumento das tarifas de ônibus lá em São Paulo. Bom, aumentou o combustível, aumentou o pneu, aumentou N coisas. A consequência lógica é o aumento da tarifa, como um todo. Se nós verificarmos que está cada vez mais inseguro se produzir agricultura no Brasil, se produzir reflorestamento no Brasil, que o Brasil é o principal produtor do mundo. Nós não podemos pensar demonizar essa
produção que nós temos aqui no nosso país. Consequentemente, imaginar o custo, como você me disse, o risco de ser empresário no Brasil e o risco de ser empresário rural no Brasil, ele está aumentando muito. Consequentemente, como você também me disse, você está deixando muito mais, você está provocando muito mais um ato de coragem do que um ato de sensatez do empresário que decide adquirir uma terra para produzir algo nessa terra. Consequentemente, o preço pode aumentar, não da terra, o preço da produção, né? O preço que vai chegar no consumidor, ele pode aumentar. Invariavelmente tem aumentado. Nós temos visto isso há algum tempo já, em muitas situações, porque está ficando cada vez mais caro manter, cada vez mais risco manter. E a consequência disso, a meu ver, é uma volta, um recuo, que eu espero também, justamente por causa dessas angústias que você disse. Eu espero que haja um recuo do direito brasileiro para voltar a ser o que o ministro Zavascki preceituava. Uma coisa é a reparação do meio ambiente in natura. Isso sim, isso não pode ser tratado como prescritivo, porque o meio ambiente não pode ficar desguarnecido, mas também não pode adquirir um caráter fiscalizatório permanente, porque senão você está botando literalmente uma faca no pescoço do produtor rural, sem saber quando ela vai ser puxada, e também botando uma tranquilidade no fiscal para saber que pode, uma autoridade fiscalizatória, ele pode fazer isso a qualquer tempo. Ele não tem necessidade de fazer isso o mais rápido possível, que é o que eu acho que o meio ambiente preza. A atuação fiscalizatória o mais rápido possível. Isso deveria ser, a meu ver, o ideal, tá? Mas eu acho que nós temos uma evolução para voltar a esse estado aí. Uhum, perfeito. E no seu ponto de vista, né, existe alguma possibilidade dessa decisão ela ser questionada ou eventualmente aí reinterpretada no futuro? Sim, eu acho muito interessante essa pergunta, principalmente quando a gente fala em composição do STF. O Supremo Tribunal Federal, ele tinha, talvez até a década de 90, uma rigidez muito grande no seu entendimento. O que se decidia no Supremo Tribunal Federal em situações novas, com base nas antigas, mas nas novas, era tido como um mandamento. A população toda entendia aquilo como algo inovador e como se fosse uma nova regra. Infelizmente ou felizmente, o STF tem passado por muitas mudanças de composição. Isso não é um fenômeno brasileiro, não, é um fenômeno mundial. As mudanças de composição das Supremas Cortes no mundo todo têm provocado muitas mudanças de entendimento. Então, invariavelmente, entendo que essa decisão tem muito da influência desses novos ministros dentro do STF. A exemplo do ministro Alexandre de Moraes, a exemplo do ministro Cristiano Zanin, e de vários outros que temos novos lá na STF. Consequentemente, o que a gente pode fazer um exercício de futurologia aqui é de que novas composições, uma nova composição com novos agentes protagonistas dentro do STF possa sim levar a uma mudança. Não vejo essa mudança com os componentes que nós temos hoje. Eu acho que essa mudança não vai ser rápida, mas com uma mudança de componentes dos magistrados lá dentro do Supremo Tribunal Federal, eu não entendo que vai haver essa mudança sim. Até acho que vai haver, devido ao estudo que a gente conversou aqui. Uhum. Mesmo porque, né, assim, sem querer politizar, né, a questão e causar muita polêmica, a gente vê uma mudança da atuação do STF, deixando de ser aquela rigidez em termos de Constituição, direito, e sendo mais político, né, com decisões. Eu não sei se, né, cabe até essa fala, tá? Mas se a gente pensar no próprio interesse do Estado, no sentido de arrecadar, faz todo sentido essa decisão, porque em última escala você arrecada mais para o cofre público, né? Você acaba, você está autuando, é imprescritível,
Então, né, em última escala, você tem essa questão da arrecadação para o Estado. E se a gente pensar, então, em decisões mais políticas, talvez faça sentido, né? Então, eu às vezes fico aqui nesse conflito, será que é para atendimento estrito da Constituição? Mas eu acho que a gente já tem a responsabilidade civil funcionando super bem na questão aí que se deve à reparação do dano. E como você bem falou, doutor Flávio, eu acho que, né, para quem hoje empreende, para o produtor rural é uma dificuldade grande, né? Eu acho que só quem atua, quem está ali no dia a dia, principalmente nas questões de supressão de vegetação, APP, reserva legal, hoje tudo muito monitorado por satélite, é um desafio, né? É uma dificuldade muito grande. Então, começando pelas provas, né, até o fato ali dos valores que também as penalidades acabam sendo impostas pelo que a lei determina, que são valores muito altos, né? Esse exemplo que você deu, às vezes é até um absurdo. Então, vale a pena eu deixar aqui, né, mudo minha atividade e abandono, porque o que você faz? A gente, eu tô dizendo, a gente chegou num ponto, como você muito bem disse, nós vivemos num mundo em que aparentemente o que se mostra na mídia é como se aquilo ali fosse a principal verdade, né? E talvez há uma ausência de conhecimento prático sobre muitas situações. Eu acho que o meio ambiente. Uma vez eu escutei uma fala do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, quando ele saiu da presidência, se não me engano, em 2001 para 2002, e ele disse que o principal desafio futuro era o planeta e como lidar com o meio ambiente. Porque nós temos um bem jurídico que ele tem uma carga muito grande de princípios em volta a mídia explora bastante isso, a mídia explora o que realmente o que causa de certa forma polêmica, uma certa polêmica, né? E falta realmente a compreensão em loco do que vem acontecendo, porque não existe meio ambiente que seja que não seja dentro de um desenvolvimento sustentável. E a gente só vai encontrar desenvolvimento sustentável se for benéfico para a população. Eu digo que, se a gente pensar, como você muito bem disse, no intuito arrecadatório do Estado, por mais que isso também possa ser, de certa forma, até bonito falar, quando você está arrecadando muito para o Estado, ou pensando só na parcialidade de se arrecadar para o Estado, ou seja, interpretar leis ambientais pensando na lucratividade do Estado, interpretar leis tributárias pensando na lucratividade do Estado, eu estou contra quem? Eu estou contra o cidadão. Então, a função do jurista, a meu ver, tá, não pode ser de interpretar o ordenamento jurídico, a Constituição Federal Brasileira, principalmente, pensando nessa forma da arrecadação. Se for uma forma de punir quem está realizando algo pensando em restaurar, em parar aquele ato, eu acho que faz muito sentido, mas não pensando na arrecadação. Como a gente falou, a princípio, o objetivo da AGU foi esse, arrecadatório. E assim, até refletindo também um pouco sobre essa questão, né? Eu até semana, acho que passado, retrasado, eu estava assistindo uma palestra e que o próprio presidente do IBAMA estava comentando a respeito de alguns processos que estavam parados há muito tempo no órgão e que realmente prescreveu a questão da multa, né? Então, que eles tiveram ali uma, talvez, diminuição de receita, uma perda da receita por conta dessa prescrição, por conta desse não caminhar ali dos processos. Não sei se há uma falta de pessoal, não sei o porquê ali da demora na questão da análise desses processos administrativos, mas foi essa fala. E daí casa talvez um pouco até com essa decisão, né? E nesse viés, talvez a gente tenha que observar também eventual
a questão ali dos órgãos ambientais no sentido do fortalecimento uh, na questão da fiscalização, né? Esse fortalecimento da própria fiscalização, de ser uma fiscalização mais intensiva. Então, é algo aí que a gente também talvez precise observar no futuro, né? Não, sem dúvida. Eu acho que o fortalecimento, principalmente em questões tecnológicas da fiscalização, ela nunca vai deixar de existir. Ela nunca vai poder deixar de existir. O que eu penso é que, né, a gente está pensando num estado muito gastador, o brasileiro, né? Então, talvez a reflexão tem que ser: a arrecadação brasileira não é baixa, mas o gasto sim. Então, se está sendo bem gasto a arrecadação brasileira, a gente está falando de uma carga tributária de 45%, uma das maiores do mundo. Então, a gente não arrecada pouco. Mas a forma como é utilizado, a inteligência dessa fiscalização, a formação dos fiscais, até o aprimoramento tecnológico, eu acho que ele tem que ser melhorado. Mas eu colocaria um outro ponto, no ponto de vista de que a arrecadação pode aumentar se tiver incentivo para a produção. Pelo menos na história do mundo, os países cresceram não aumentando impostos, não aumentando fiscalizações, cresceram aumentando incentivos. Consequentemente, nós teríamos que pensar em incentivos ambientais para que o produtor rural demonstre e prove que ele está preservando o meio ambiente para ter algum benefício. Jogar esse ônus não só na fiscalização, jogar esse ônus um pouco também no produtor rural, fazer ele se mexer, ele comprovar a sua, digamos assim, regularidade ambiental para conseguir algum benefício. Uhum. Aí talvez seja mais útil para o Estado, né? Sim, com certeza. E, doutora Rafa, como que você vê, né, o Brasil se posicionando nesse cenário internacional com essa decisão, considerando, inclusive, aí os compromissos assumidos nos acordos climáticos, né? Eu não sei exatamente como que os demais países se posicionam em relação à responsabilidade administrativa e a questão da prescrição, mas realmente é algo que endurece um pouco mais o direito ambiental no Brasil, né? E diante disso, como que é essa posição aí nesse cenário internacional? Olha, Renata, é uma pergunta que assim, eu me seguro para não ser muito longo nessa resposta, porque eu estudei bastante acordos climáticos, mudanças climáticas e consequência desses acordos. E eu tenho uma posição que ela, de certa forma, um pouco polêmica, mas eu vou tentar ser bem brando nas minhas críticas, tá? O Brasil, ele, lá em 1992, poucos aqui podem se recordar, mas houve uma grande conferência aqui no Brasil chamada Eco 92, no Rio de Janeiro, que viu o Bill Clinton, que viu N coisas. E aquilo saiu na mídia como se todos estivessem defendendo o meio ambiente, algo tal. Mas a consequência prática disso. Os acordos ambientais, eles começaram, esses climáticos ambientais, eles começaram em 1990, com a obrigação de países que mais poluíram antes de 1990 a diminuir a poluição. Bom, chegou em 97, eles não conseguiram fazer isso, porque eles continuaram crescendo. E não se propuseram literalmente a cortar na carne o que fosse necessário. E aí, em 97, eles fizeram um protocolo de Kyoto, dizendo, então, ó, se a gente não consegue fazer, e como eu estou falando de países anteriores a 90 na poluição, a China não era obrigatória de diminuir a poluição. A China não é obrigada a diminuir a poluição até hoje. E a China é o principal poluidor do mundo. Então, eles já têm uma certa incoerência. Por isso que os Estados Unidos muitas vezes saiu desse acordo geral ambiental, porque o principal concorrente deles não era obrigado a fazer a diminuição, e ele era. Né? Então, e aí, a partir de 97, os países que eram obrigados a diminuir a poluição, eles poderiam pagar para outros países diminuir a poluição, porque diminuir a poluição no Brasil, por exemplo, é a mesma coisa que diminuir na Inglaterra. Então, se a Inglaterra era obrigada a diminuir, ela podia pagar para o brasileiro fazer isso. Consequentemente, o Brasil poderia ter entrado numa rota
de incentivos à diminuição de poluição dentro do Brasil muito grande. E eu acho que, e aí você tecer essa minha crítica, mas de uma forma, tentar sair de uma forma bem branda, talvez o Brasil não soube se posicionar comercialmente, mas nem ambientalmente, é comercialmente. Ou seja, se eu tenho a maior possibilidade do mundo, porque eu estou falando do principal produto de carne, por exemplo, que polui muito quando tem um gás metano produzido pelos bois. Se eu tenho a possibilidade de redução de poluição muito grande no Brasil, seja no cultivo dos reflorestamentos, seja no cultivo dos bois, seja em N situações, eu teria essa possibilidade muito grande de fazer os nossos produtores ganharem dinheiro com isso e preservar o meio ambiente. No entanto, isso sempre foi perdido. Não é por causa de governo X ou governo Y. Todos eles fizeram esse mesmo erro, a meu ver. Ou seja, o Brasil ele está, num lado, editando leis ambientais que são aparentemente com o intuito de proteger o meio ambiente. As leis são maravilhosas, né? Olhando as leis, seja a Política Nacional do Meio Ambiente, a Constituição Federal Brasileira, as leis estaduais do meio ambiente, os decretos últimos agora, de 2022. Só que a movimentação prática para nós reduzirmos realmente a poluição, ela não vem acontecendo. E eu acho que ela só vai acontecer se tiver um incentivo comercial para isso. De uma ingerência governamental para que os produtores rurais se mexam, absorvam os incentivos para que diminuam a poluição, ganhando com isso. Uma forma de você até diminuir a máquina estatal. Ou seja, eu vejo que o caminho mais interessante e mais, eu acho que efetivo, ele não foi tomado. Esse caminho da rigidez das fiscalizações, rigidez da arrecadação, a meu ver, ela só vai provocar uma alta nos produtos rurais, uma incerteza nas negociações rurais, uma incerteza jurídica, como você bem disse. Quando você vai adquirir uma empresa, uma terra, você já não tem mais a certeza do passivo, né? E, consequentemente, um número que não leva a um encontro do acordo climático. O acordo climático é redução, né, de poluentes. Tem algumas situações, os acordos, principalmente nos últimos, que falam sobre preservação de florestas, que falam sobre, inclusive, igualdade de gênero e de raças. Nos acordos climáticos isso está. Mas não há consequências práticas, não há sanções, enfim. Seria mais assim uma legislação ambiental, desculpa o termo, mas mais para inglês ver do que realmente para cumprir e conseguir um benefício com os acordos climáticos. Perfeito. Bom, doutor Rafael, eu acho que a gente tem papo aí para mais de um programa, né? Porque acho que é um tema polêmico, que acho que mexe também com, né, com as nossas emoções, pelo menos com a minha. Sim, bastante. É, mas para a gente finalizar aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem para a nossa audiência. Olha, eu deixo a mensagem de que tudo que eu falei aqui foi pensando em adequar um desenvolvimento econômico com a preservação ambiental. De forma alguma, a preservação ambiental tem que ser algo a ser questionado. A preservação ambiental. O que nós temos que questionar são as intenções por trás de muitas questões ambientais que estão sendo discutidas. Eu sempre vou ser um defensor, né? Eu sou professor de História do Direito hoje e desde o direito judeu o ambiente ele tem que ser o principal bem. Você pode até ter guerra, mas você não pode destruir a natureza. Mas, e nós vemos isso também em muitas outras nações novas, né? Até os incas, eles não admitiam um desenvolvimento, qualquer coisa, qualquer ato heróico sem que a natureza não fosse respeitada, como se ela fosse o principal bem que nós temos. Então, essa é a mensagem principal, de que a natureza tem que ser a nossa mãe maior, né? Sem ela a gente não vai viver. Como você disse, nós temos muitas
mudanças climáticas acontecendo por mal utilização da natureza. Só que essa utilização boa da natureza tem que acontecer, e eu acho que ela só vai acontecer se o desenvolvimento econômico e também social for levado em consideração. Uhum. Perfeito. Bom, doutor Rafael, muito obrigada. Agradeço a sua participação no nosso programa hoje e já deixo o convite, então, para que volte mais vezes, para a gente aí continuar esse debate tão importante. Renato, eu agradeço muito o convite. Digo que foi um prazer conversar sobre esses temas que para mim são tão caros. E o convite já fica aceito. Sempre que vocês precisarem, contem comigo para qualquer debate ou eventual dúvida que vocês tiverem. Grande abraço a todos. Perfeito. Bom, gente, no programa de hoje eu conversei com o Dr. Rafael Guimarães, especialista em direito ambiental e mudanças climáticas. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.